nós temos planejamentos tributários que são uma opção legal, a lei já te autoriza e você vai só optar. E tem aqueles que são mais estratégicos, tá? E um mito, né, que acaba acontecendo muito é as pessoas imaginarem ou as pessoas perguntarem, fala assim, mas planejamento tributário é só uma grande empresa que vai fazer, né? Eu estou começando. Se eu estou começando, será que tem como eu fazer planejamento tributário? Porque uma grande empresa não vai querer me contratar, né? Eu que estou começando ainda. Primeira coisa, planejamento tributário não é só para as grandes empresas. É claro que as grandes empresas, elas têm o quê? Tem uma assessoria ali, já tem o seu advogado, já tem as pessoas ali que estão o tempo inteiro tentando identificar como reduzir essa carga tributária. E eles se beneficiam disso. E os pequenos? Eu sempre falo, em vez de ficar pensando que tem os grandes escritórios e que vocês não vão ter condições de concorrer com os grandes escritórios, esses grandes escritórios, eles vão atrás das grandes empresas. E as pessoas físicas, as pequenas e até as médias empresas ficam a Deus dará. Ficam ali sem alguém que os auxilie. E acabam, inclusive, recolhendo tributo mais do que as grandes empresas. Então, sim, tem oportunidade para quem está começando a fazer planejamento tributário, sim. Com pessoas físicas, com pequenas empresas. Aí vem normalmente uma outra pergunta muito comum. Mas, Fabiana, para fazer planejamento tributário, eu preciso saber societário? Depende do planejamento que você vai fazer, né? Se você vai fazer um planejamento, dependendo do planejamento, e eu vou dar aqui um exemplo bem, né, mais esdrúxulo, assim, mais complexo. Pode ser que, seja, se for para uma multinacional, o planejamento tributário vai envolver tanto discussões de societário como até de direito internacional, porque ele vai escolher qual país que vai se instalar para ver que se tem tratado para evitar dupla tributação, né? As operações de incorporação, cisão, aumento, diminuição de capital. Então, aí são operações muito complexas, tão complexas que não é normalmente uma pessoa sozinha que faz, não. Normalmente envolve advogado de todas essas áreas, ou seja, uma parceria, tá? Então, eu quero tirar da mentalidade de vocês aquilo que fala assim, nossa, já que eu quero fazer planejamento tributário, eu vou fazer então uma pós em societário. Por que que isso acaba atrasando o seu caminhar? Porque em vez de você fazer uma pós em societário para falar assim, nossa, quero saber societário então, se chegar num momento, eu falo assim: não, comece fazendo planejamento tributário pequeno. Comece fazendo planejamento tributário simples. Se chegar em um momento em que aparecer uma situação mais complexa que demanda um conhecimento de societário, o que você faz? Parceria. É mais rápido, é menos oneroso, né? É mais ágil você fazer a parceria. Por quê? Porque você não vai precisar do societário para tudo, né? E se você fazer um curso de societário, você vai ver tantas coisas que não vão ser utilizadas, que não vão ser úteis para o tributário, né? Mesma coisa, faculdade de contabilidade, né? Preciso fazer uma faculdade de contabilidade? A resposta é não. E eu tenho vários amigos e vários alunos que fizeram faculdade de contabilidade, até antes de fazer o direito, e eles falam: na faculdade de contabilidade, você passa muitos anos estudando outras coisas. Tributário, também na faculdade de contabilidade, é isso aqui. Setor fiscal lá é superficial, tá? Então, você fazer uma faculdade de contabilidade para querer atuar no tributário, né? Claro que todo conhecimento é válido, mas você vai se frustrar. Então, nós utilizamos conhecimentos contábeis? Sim, aos pouquinhos a gente vai angariando esses conhecimentos contábeis. Mas o básico que você tem que saber, você tem que ir aos poucos. O básico é exatamente você
começar a lidar com o tributário, para você identificar até mesmo quais são os documentos fiscais que se utilizam em tributário. A EFD, por exemplo, que é a escrituração fiscal digital, das contribuições, do ICMS, né? O que é uma DARF, né? Que é a guia ali de recolhimento, o que é uma DCTF, que é uma declaração, né? Então, são alguns elementos, mas que pode parecer para quem está começando, assim, um bicho de sete cabeças, mas que é algo muito simples, que com um livro, né? Um livro, e aí um livro até de planejamento tributário, que envolve essas questões contábeis, que eu até recomendo para vocês, é do Silvio Crepaldi, tá? O Silvio Crepaldi tem um livro que eu tenho uma linguagem bem didática de planejamento tributário também, e que vai explicando um pouquinho essas nuances aí, tá? Então, a gente tem que ter o quê? Tem que ter esse foco. Se eu vou fazer um planejamento tributário, o ponto central é o direito tributário. Eu primeiro tenho que conhecer o direito tributário para poder fazer essa ligação, para poder fazer essa relação com o caso concreto. E até, como a gente está falando aqui de planejamento tributário, agora, recentemente, foi agora, no mês de maio, saiu uma decisão, não sei se vocês viram as notícias, etc. Os artistas, muitas vezes os artistas, eles trabalham num canal de televisão, recebem lá o seu salário naquele canal de televisão, mas o grande, o grosso mesmo do dinheiro que eles recebem é de outras coisas. É de fazer comercial, é de fazer propaganda, é o direito de imagem deles. Então, normalmente, os atletas, os artistas, criam pessoas jurídicas para poder prestar esse serviço de propaganda, de direito de imagem, por meio da pessoa jurídica, né? E, às vezes, o fisco, né, olha para eles e fala assim: ah, você está querendo esconder, você está querendo sonegar. Só que não. O Ratinho, sabe o Ratinho, apresentador de TV, né? Ele tinha sido autuado, acho que 58 milhões de reais, porque isso, ele tinha criado uma empresa para prestar os serviços de imagem dele lá, de propaganda. Mas aí foram para o judiciário, e o judiciário, baseado inclusive numa decisão do STF, falou assim: não, nada disso, né? É, nós temos lá no Código Civil o artigo 129, e esse artigo 129 do Código Civil permite que as pessoas físicas, né, de atividades intelectuais, criem pessoas jurídicas para desempenhar sua atividade, né? Você, como advogado, você pode desempenhar sua atividade como pessoa física, ou você pode desempenhar sua atividade como pessoa jurídica. Por mais básico que pareça, isso é uma espécie de planejamento tributário. Sim. E o mais básico, básico de todos, é exatamente esse, né? Então, se eu você até pensar assim, por onde começar em planejamento tributário? Eu começaria com essa questão de olhar para as atividades para profissionais que desenvolvem sua atividade como pessoas físicas, e podem ser médicos, podem ser dentistas, podem ser psicólogos, podem ser próprios advogados, nossos colegas de todos nós, que às vezes começa a desempenhar sua atividade como pessoa física. E não pensa que, se ele criar uma pessoa jurídica, ele vai pagar muito menos tributo, porque a tributação da pessoa física é uma tributação muito mais alta do que da pessoa jurídica, né? Na pessoa jurídica, a gente tem os regimes simplificados, por exemplo, do Simples Nacional, que a carga tributária fica bem pequenininha.